Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja nos nossos corações, que o amor do Mestre amado possa cobrir as nossas multidões de pecado, para que possamos, em nome dele, iniciarmos os nossos trabalhos, a nossa reunião pública semanal no grupo de assistência fraterna. Convido a todos que, neste momento, fechem os olhos para o mundo que nos cerca, para que possamos conversar com o meigo Rabi da Galileia. Mestre querido, amigo de todas as horas, certas e incertas, nós te agradecemos pelas bênçãos que são colocadas em nossas mãos a cada momento. Nós te agradecemos pela coragem e pela fé com que nos sustenta a cada dia. E principalmente, Senhor, por vossa luz que ilumina os nossos caminhos. E te rogamos, Mestre querido, a sabedoria para o nosso orador da noite de hoje, para que ele possa receber dos benfeitores espirituais a inspiração necessária para transmitir o vosso Evangelho Redentor. E em seu nome, orando juntos a oração que nos deixastes, nós declaramos aberta a nossa reunião pública desta terça-feira. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, da prática de todo e qualquer mal, porque só vós é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. O nosso orador vai proferir uma palestra sobre o capítulo A Fé e a Caridade. E não existe acaso ao abrir a nossa fonte viva ao acaso hoje, para a sua leitura, caiu a lição 131, intitulada No Campo Social. Ele respondeu e disse-lhes: Dai-lhes vós de comer. Marcos, capítulo 6, versículo 37. Diante da multidão fadigada e faminta, Jesus recomenda aos apóstolos: Dai-lhes vós de comer. A observação do mestre é importante, quando realmente poderia ele induzi-los a recriminar a multidão pela imprudência de uma jornada exaustiva até o monte, sem a garantia do farneiro. O mestre desejou, porém, gravar no espírito dos aprendizes a consagração deles ao serviço popular. Ensinou que aos cooperadores do Evangelho, perante a turba necessitada, compete tão somente um dever, o da prestação de auxílio desinteressado e fraternal. Naquela hora do ensinamento inesquecível, a fome era naturalmente do corpo, vencido de cansaço, mas ainda e sempre vemos a multidão carecente de amparo, dominada pela fome de luz e de harmonia, vergastada pelos invisíveis azorragues da discórdia e da incompreensão. Os colaboradores de Jesus são chamados não a obscurecê-la com o pessimismo, não a perturbá-la com a indisciplina ou a imobilizá-la com o desânimo, mas sim a nutri-la de esclarecimento e paz, fortaleza moral e sublime esperança. Se te encontras diante do povo com anseio de ajudá-lo, se te propões contribuir na regeneração do campo social, não te percas em pregações de rebelião ou de desespero. Conserva a serenidade e alimenta o próximo com o teu bom exemplo e com a tua boa palavra. Não esqueças a recomendação do Senhor: dai-lhes vós de comer. Então, com muita alegria,
nós passamos a palavra ao nosso companheiro das lides espíritas, Dr. Wilde Afonso, que é magistrado, mas eu sempre digo que ele é magistrado das coisas de Deus também, não só da justiça dos homens. Então, é um grande trabalhador da seara espírita e que nos alegra o coração cada vez que se disponibiliza, né, a nos presentear com suas palavras. Muito obrigada, doutor Wilde. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Boa noite, saúde, paz. Bem, meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre a fé e a caridade, que está no capítulo 11, item 13 do nosso Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo. Reflexões básicas, mas essenciais para a nossa vivência e convivência. Eu começo fazendo a leitura de um pequeno trecho, o trecho inicial do texto, para começarmos a refletir sobre o tema. Eu vos disse recentemente, meus queridos filhos, que a caridade sem a fé, não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Deveria ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Bom, nesse primeiro momento, nós observamos que devemos extrair, relembrar alguns conceitos básicos do nosso Evangelho. Porque ele fala aqui, caridade é impossível sem a fé. Mas, primeiramente, o que vem ser esta fé? Quando nós falamos em fé, se nós formos lá no capítulo 19, nós vamos observar o seguinte, que a fé é o sentimento, que nasce com o homem sobre o seu futuro. Então, a fé, na verdade, é a consciência, segundo o próprio texto do Evangelho, é a consciência que nós possuímos sobre a nossa capacidade de efetivar as coisas, de realizar as coisas. Então, a fé é acreditar nas realizações das obras, nas realizações das coisas. O interessante disso é que quando a gente fala em fé, e aqui diz, caridade é impossível sem a fé, esta fé, será que é a fé meramente humana ou é a fé divina? O texto, logo mais adiante, vai demonstrar que nós estamos falando não da fé humana, que é aquela vontade de querer, aquela vontade de fazer, de acreditar, de ser possível realizar atividades terrenas. Não é essa fé que está se falando aqui. Aqui se fala da fé divina, que é a vontade de querer, é o acreditar, mas o acreditar na capacidade, na realização de uma obra, na realização de atos de bem. Então, é essa fé divina que nós iremos tratar aqui. E essa fé divina, é por isso que também lá nesse texto fala, tira de sua fé a força necessária para a prática do bem. Ponto. E por que eu estou fazendo toda essa recordação? Porque a assertiva do Espírito Protetor de Cracóvia, de 1861, diz, a caridade é impossível sem a fé. Olha, então só vai existir caridade se existir a fé. Então é por isso também que o Evangelho, nos ensina que a fé é a mãe de todas as virtudes. Que a fé é a mãe de todas as virtudes. E se ela é, obviamente, a mãe de todas as virtudes, então, obviamente, da fé nasce a esperança. A gente espera que as palavras, os ensinamentos de Deus, de Cristo, sejam efetivados. E a caridade, que é justamente essa fé ativa, é o fazer valer, é o fazer valer os ensinamentos divinos. Bom, mas vamos mais. Então, quando eu falo nesta fé, sem a fé é impossível ter a caridade, eu deixo bem claro que eu estou fazendo nascer a esperança, eu estou fazendo nascer a caridade. Então, a fé
é a sustentação, é o sustentáculo, é a pilastra que nós devemos amparar os nossos atos de esperança, os nossos atos de caridade. Ponto. Mas existe um porém. Para nós conseguirmos atingir esta situação, a fé também, se ela é isto, é a mãe das virtudes, então ela vai afastar de nós, esta fé vai afastar de nós os defeitos, o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Por isso que no próprio texto, aqui diz logo mais adiante, né, ela fala assim, que apenas se exerce pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo interesse egoísta, somente pela fé poderá ser inspirada. Então, este texto nos demonstra o seguinte, olha, a fé, além de ser a mãe de todas as virtudes, que nos traz a esperança, que nos traz a caridade divina, que na verdade é a prática dos bons atos, esta fé também repele o egoísmo, repele aquela egoísmo, ego, eu muito grande, ou seja, tudo do meu interesse em primeiro lugar. Então ela repele essa raiz de todos os males, ela repele, obviamente, o mal do egoísmo. E quando se fala em egoísmo, como raiz de todos os males, e a fé é capaz de repelir, de rechaçar isso daí, a gente tem que observar o seguinte, o orgulho, na verdade, é um egoísmo qualificado, vamos dizer assim. Porque o orgulho, o que é? O orgulho, simplesmente, eu sou bom, eu sou tal, eu sou gostoso, vamos dizer assim. Então, o que é isso? É o ego grande também. É o ego grande. A vaidade, o que é a vaidade? Essa vaidade nada mais é do que eu dar uma hipervalorização às minhas qualidades ou especialidades. Então, eu também em primeiro lugar, ao invés do outro. Então, por isso que a fé, ela repele, né, essa raiz de todos os males, que é o egoísmo, e a fé é esse sustentáculo que é a mãe das virtudes. A fé que nos traz a esperança de que iremos conseguir um mundo melhor, é a fé, né, que nos traz a caridade, que a caridade é justamente a prática das boas ações. Mas, continuando. Então, dito isto, feito inicialmente essas premissas, eu volto aqui a essa pequena parte do texto que eu li, né? Ele fala assim, a caridade sem fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Olha, e aí vem o seguinte frase, deveria ter dito que a caridade, o que significa? Essa expressão, caridade sem fé, não basta, na realidade, o nosso, né, o espírito protetor da Cracóvia, ele queria dizer, olha, atos caridosos, eles existem, e logo mais adiante ele explica sobre isso. Atos caridosos, eles existem, até mesmo sem se preocupar com religião, etc. Porque os atos caridosos, eles estão por aí. Só que a verdadeira caridade é aquela ação nobre, com abnegação, com renúncia. Ou seja, é o pensar no próximo ao invés de si mesmo. Esta é a verdadeira caridade. Por isso que ele diz que a caridade sem a fé não basta. Porque a fé, como sustentáculo, vai nos levar à verdadeira caridade. E a verdadeira caridade nada mais é do que o amor em ação. É nós colocarmos em prática os atos de bem. Mas os atos de bem renunciando a nós mesmos. Abnegados em prol do próximo. Por quê? Então, porque quando nós nos deparamos com atos de caridade, nós nos deparamos com os defeitos. Atos de caridade sem ser a verdadeira caridade, sem a fé. Porque a fé é que retira os vícios, o egoísmo, etc. Pensemos bem. Quando nessa pandemia a gente tem enfrentado aí, estamos preparando, vamos levar cestas básicas para fulano, vamos levar leite, vamos fazer tal coisa e fazer tal coisa. Aí encontramos, né, trabalhadores que fazem atos de generosidade, fazem atos, né? Mas será que é verdadeira caridade? A primeira coisa que se faz
alguns desses irmãos fazem assim: olha, eu queria que você fotografasse a entrega do meu produto, da coisa que eu estou passando. O que está acontecendo? Ali está uma verdadeira caridade ou um ato de caridade sem fé. Por quê? Porque a caridade é abnegação, é renúncia. Você não precisa mostrar. Você não precisa mostrar que mandou um leite, que mandou um arroz. Você não precisa ter uma foto para poder espalhar isso daí. Porque, na verdade, a caridade real, né, essa caridade divina, é a nossa capacidade de doação para com o próximo. Sem essa necessidade vaidosa, orgulhosa de se mostrar. Bom, então por isso que no texto que esse Espírito nos escreve, ele diz que a caridade sem a fé, ou seja, são somente atos de caridade, não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Olha, o que é isso daqui? Isso já faz com que nós relembremos que a felicidade não é deste mundo. A felicidade plena, ela vai acontecer quando nós conseguirmos ser espíritos superiores. Por enquanto, somos espíritos inferiores, terceira classe. Então, significa que essa caridade com abnegação, com renúncia, ela só vai existir em um outro patamar, em uma outra vida, que neste momento aqui, nós só conseguiremos ter a felicidade que pode ser proporcionada ao nosso grau de inferioridade. Ou seja, por isso que lá embaixo está escrito aqui, a felicidade, tens toda razão ao afirmar que a felicidade está destinada aos homens aqui na Terra, se a procurais na prática do bem e não nos prazeres materiais. O que significa? Olha, afasta-te dessa chamada fé material, dessa chamada fé humana, no sentido, não no sentido de não perseverar, mas no sentido de acreditar apenas nas coisas mundanas. Mas ela ensina bem claro que o que é possível neste momento, neste plano espiritual que nós vivemos, o que é possível nos fazer feliz é começarmos a praticar o bem. É a fé ativa, é a fé que leva à esperança, é a fé que leva à caridade, que nada mais é do que a prática das boas ações. Então, o quanto nós conseguirmos fazer, efetivar aqui a caridade, essa caridade divina, o quanto nós conseguimos efetivar é o quanto nós poderemos ser felizes aqui na Terra, neste plano espiritual. O interessante disso é que, então se observa, né, uma ordem social capaz de torná-los felizes. É a ordem social do momento. É a ordem social do momento. Isso significa, então, que neste momento, por isso que o texto logo abaixo diz, nesse momento, nós somos ansiosos de prazeres, porque é a questão material. Nós somos ansiosos em mostrar o que fazemos. Nós somos ansiosos na busca da felicidade, mas em questões materiais. E aí o texto também nos coloca, relembrando o seguinte: Deus nos criou com a certeza de sermos felizes na eternidade. Ou seja, essa felicidade que nós procuramos aqui nesse sentido material não é a felicidade. Deus nos criou com a certeza de ser feliz na eternidade. E o texto também nos demonstra que nós, ao estarmos aqui efetivando os atos possíveis, de acordo com a nossa evolução, os atos possíveis de bem, nós estamos, então, seguindo aquilo que ele traçou, a nossa melhoria, a nossa evolução moral, a nossa evolução espiritual. Por isso que o texto coloca, Deus nos criou com a certeza de sermos felizes na eternidade. Por isso, a vida terrena deve ser exclusivamente para o aperfeiçoamento moral. Aperfeiçoamento moral, ou seja, quando nós vamos conseguir verdadeiramente o aperfeiçoamento moral? A partir do instante que nós tenhamos a fé,
que é a sustentação. Que essa fé faça nascer a esperança. Que essa mãe fé faça nascer a caridade. Caridade divina. Caridade que são atos de bem, prática do bem, mas práticas do bem quando nós renunciamos a nós mesmos, quando nós agimos de formas abnegadas. Ou seja, não é simplesmente eu vou doar esta roupa que não vale nada. Eu vou dar uma palavra amiga porque eu tenho bastante tempo. Não. A abnegada é o seguinte: eu vou doar esta roupa porque ela não tem nada e eu tenho essa daqui que me serve, mas eu posso dar uma outra solução daqui um pouco. Então é você doar mesmo. Eu vou doar mesmo não tendo tempo, no meu tempo sendo escasso, eu vou doar o meu tempo para bater um papo. Então você está renunciando a algo. Essa é a caridade, esta é a obra que vai nos tornar felizes de acordo com o nosso patamar evolutivo, mas que essa felicidade vai ser adquirida posteriormente. Então, esta obra nada mais é do que atos para a nossa melhoria. Então, quando eu estou lendo aqui nesse texto, né, e voltando lá, ordem social capaz de torná-los felizes, então, deveria caridade é impossível sem a fé, aí eu começo também a relembrar, gente, se eu estou falando em caridade, o que é necessariamente a caridade, então? Essas obras de boa fé, essas obras do bem, que vão ser somadas para a minha evolução, que vão ser somadas para a minha felicidade posterior, a minha felicidade plena posterior. Como é que realmente é essa tal de caridade? Bom, aí, observando o texto aqui, nos faz lembrar daquela questão que está no Livro dos Espíritos, 886, se não me engano, 880 e pouco, está lá no Livro dos Espíritos, dizendo que a caridade é a benevolência para com todos. A caridade é a indulgência para as imperfeições. A caridade é o perdão para as ofensas. Vem aí a grande reflexão. Esses dias para trás, algum tempo atrás, eu iria fazer uma reflexão, uma palestra no Núcleo Espírita lá, no Mato Germano. E aí, de repente, chega um senhor bastante alcoolizado, e o núcleo cheio, muita gente. Esse senhor bastante alcoolizado chegou e deitou lá próximo onde eu ia falar. Aí, o pessoal logo, né? Mas não é possível, né? Esse bêbado só vive bêbado, né? Falando de uma forma baixa, mas só vive bêbado, vem cá atrapalhar, né? E, na verdade, a única coisa que ele quer é arrumar um dinheirinho na parte final, quando a gente faz as anotações, etc., né, das entregas de bens. Na verdade, o que ele quer é um dinheiro para tomar pinga, etc. Bom, espera aí. Era o momento certo. Né? Era o momento certo. Vamos lá. Quem precisa de auxílio? Aquele que está bêbado caído? Ou aquele que está sentado? Todos precisam. Mas quem mais precisa é aquele que está bêbado caído. Então é hora de sermos benevolentes. É hora de recebermos, né, com carinho, com benevolência. Então é hora de recebermos. Não é hora de olharmos os defeitos, as imperfeições. É hora de sermos indulgentes. Ele bebe. Tem o vício? Tem. Mas ele, de uma maneira ou de outra, com interesse ou sem interesse, ele estava o quê? Procurando um amparo. Então é hora de recebermos com carinho, de sermos benevolentes. É hora de sermos indulgentes. É hora de esquecermos desse defeito. Por quê? Porque nós temos, né, uma situação interessante. Nós costumamos ser indulgentes, certo? Com aqueles que possuem poder. Poder de alguma forma. Tanto poder como autoridade, quanto poder financeiro. Nós costumamos ser
costumamos ser mais indulgentes. E costumamos ser mais firmes, mais rígidos, menos indulgentes, menos tolerantes às imperfeições, justamente com aqueles que são mais frágeis. E são justamente os que são mais frágeis que precisam do nosso auxílio, da nossa indulgência, da nossa tolerância para com a imperfeição. Então, me recordo bem dessa situação, foi quando eu falei, olha gente, vamos deixar o nosso amigo aqui, não tem problema não, tá cheio, você pode ficar deitado aqui do meu lado, se você não ficar sentado no chão, não tem problema nenhum, certo? E nós vamos conversar, depois que nós falarmos aqui a paz, nós vamos conversar numa boa sobre o que está acontecendo na sua vida, tá bem? Tá bom demais agora, tranquilo, então tá tranquilo, então fica aí e vamos bater um papo. Daí um pouco, nós estávamos conversando, daí um pouco, né? Ele já estava participando, dando as ideias dele. Mas não é possível uma coisa desse jeito, não. Certo? Queira ou não queira, apesar de ele não estar no pleno sentido, né, para compreender o que estava se passando, mas ele pelo menos estava tentando de acordo com a sua capacidade de momento. Isso é que é o importante. Isso é que é o importante. Certo? Porque você vai fazendo aos poucos. Então, isso é um ato de caridade. E a questão 886, né, ela também nos fala sobre o perdão das ofensas. Perdão. O perdão das ofensas, na realidade, a gente tem que observar o seguinte, é o verdadeiro esquecimento. É o esquecimento. Agora, tudo isso, essa tal da caridade que nós estamos falando aqui, essa caridade divina, essa caridade moral, ela só vai existir se existir a fé. Que o sustentáculo, a origem, o princípio, né, a coluna é a fé. Então, perdão das ofensas. O que tem acontecido com a gente? Olha, eu perdoo, certo? Aquela pessoa falou muito mal de mim, eu perdoo, mas é o seguinte, ela para lá e eu para cá. Ela bem longe de mim. Que não vem me beirar, não. Espera aí. Será que isso é perdão? Será que isto é caridade? Será que isto é a fé ativa que está nos ensinando aqui? Creio que não. E é difícil, porque perdoar as ofensas é verdadeiramente esquecer o mal que nos foi feito. O ideal, né, nesse futuro de felicidade que aqui nos indica, nesse futuro, né, mundo de felicidade, o ideal é sequer termos que perdoar. Agora nós estamos tentando aprender a perdoar, porque ainda nós nos sentimos ofendidos. Só que a gente fala que perdoa, mas é aquele famoso perdão da boca para fora, né? Ele para lá e eu para cá. Então é o esquecimento. Então você renuncia, você abnega. A caridade é essa renúncia, essa abnegação. Você não pensa em si mesmo, você pensa no próximo. Então, o que nós estamos observando? Nós estamos observando que o texto nos indica algumas situações. As situações, a fé é o sustentáculo, é a base para a caridade. A fé é a mãe de todas as virtudes. A fé, nós devemos levar em consideração a fé divina. Por quê? Aqui, ele vem o texto novamente. Meus filhos, é em vão que o homem, ansioso de prazeres, tenta se iludir quanto ao seu destino aqui na terra, achando que deve ocupar apenas de sua felicidade, ou seja, felicidade material, felicidade mundana, e não a verdadeira felicidade que aqui eles explicam. Deus nos criou com a certeza de sermos felizes na eternidade. Por isso a vida eterna deve servir exclusivamente para aperfeiçoamento moral. E aí vem uma frase. Um meio de vos aperfeiçoares, exercitando-vos na caridade. Mas qual caridade? Esta caridade da benevolência, esta caridade da indulgência, esta caridade do perdão. Esta caridade nascida da fé.
esta caridade, virtude oriunda da fé. Esta fé ativa que rebateu, que rechaçou o egoísmo, que rechaçou o orgulho, que rechaçou a vaidade. Então, por isso que ao final o texto, ele começa dizendo aqui para nós assim: tendes toda a razão ao afirmar que a felicidade está destinada ao homem aqui na terra, se a procurais na prática do bem e não nos prazeres materiais. Ou seja, olha, a felicidade possível na terra é proporcional aos atos de caridade que você consegue fazer aqui, aos atos de bem que você consegue fazer aqui. E esses atos de bem que você consegue fazer aqui significa que você está exercitando-se para a sua evolução espiritual, a sua evolução moral, a sua melhoria. E aí vem uma situação interessante, o patamar que nós estamos. A história da cristandade nos fala de mártires que foram para o suplício com alegria. Todos nós sabemos quantos cristãos não foram sacrificados por professarem a fé em Deus, a fé no Cristo. Quantos? Hoje já estamos numa outra situação, e o texto nos alerta quanto a isso. Nós estamos numa situação muito mais confortável, e estamos numa situação confortável e não conseguimos ainda, certo? Ativar a nossa fé, ativar aquilo que nós precisamos, porque está escrito aqui: hoje na vossa sociedade, para seres cristão, não é necessário nem o sacrifício do mártir, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Então o que você está pedindo? Olha, tenha fé, afaste, eu sou o melhor, eu sou o bom, tudo meu em primeiro lugar, tem que ser assim, tem que ser assado. Então, afaste o orgulho, afaste a vaidade, afaste o egoísmo. E, quando você afastar essa raiz de todos os males, que é o egoísmo, quando você, então, conseguir plantar a mãe de todas as virtudes, que é a fé, e quando você conseguir plantar e conseguir efetivar, ou seja, você tiver uma fé ativa, você estará colocando o amor em ação, você está colocando a caridade em ação. E a caridade em ação nada mais é do que a prática do bem, do amor ao próximo, abnegado, renunciando a si mesmo e, obviamente, apenas uma fase para a nossa evolução. E é por isso que nós devemos nos exercitar. E eu pergunto agora, nós estamos estudando este texto básico da nossa doutrina, texto que todos nós que frequentamos já há algum tempo sabemos de cor e salteado. Sabemos de cor e salteado as palavras bonitas. Sabemos de cor e salteado o texto. Mas esse saber, não é a fé ativa. Esse saber é só o saber das palavras bonitas. Será que nós estamos verdadeiramente praticando a caridade? Vamos refletir? É isso que o texto quer da gente. Que nós façamos essa reflexão. Então, com essa indagação, para que nós possamos pensar, possamos refletir, né, sobre a nossa situação atual de evolução, é que eu deixo a pergunta. A nossa fé, ela é hoje suficiente para fazermos a verdadeira caridade? E esses atos nossos de caridade são atos reais de caridade ou são atos apenas generosos, desprovidos de fé e desprovidos dessa finalidade, né, que Cristo nos ensinou? É assim que
encerro hoje o nosso bate-papo com referência à fé e à caridade. E boa noite, bem-vindo, Leandro. Acho que era mesmo. Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Eu passo aí a palavra à irmã Valdelina. Doutor Wilde, muito obrigada por suas palavras tão generosas, pelo seu carinho comigo, com a minha família. Que Deus possa te abençoar e que o Senhor possa retornar mais vezes ao nosso convite. Eu, sem maiores delongas, eu passarei a palavra à nossa presidente Marilda para que ela encaminhe o final da nossa reunião, em razão de que, vamos assim dizer, de uma forma inusitada, a nossa reunião foi agendada apenas até as 8h30. Então, nós teremos que acelerar para concluí-la atempadamente. Então, ainda teremos a nossa meditação, o passe virtual e o encerramento. Mas Deus abençoe e muito obrigada, viu, doutor Lute? Eu que agradeço. Você, Cacau? Boa noite para todo mundo. Obrigada, seu Dr. Wilde, pelas palavras. Wilde. Deixa esse negócio de Wilde. Gratidão. E eu vou pedir agora que a gente possa se sentar de uma forma confortável. Quem estiver no sofá também pode ficar tranquilo. E a gente começar a respirar fundo, puxando o ar pelo nariz, sentindo o ar entrando, percebendo os nossos pulmões, recebendo esse oxigênio, soltando os ombros, os braços, as mãos, o peso do quadril, os pés, se estiverem encostando no chão. E a gente inspirar lenta e amorosamente, trazendo para uma presentificação e soltando o ar. Essa presentificação nos conecta mais com as sensibilidades, com as percepções. E a gente vai deixando as preocupações do dia a dia e vamos nos preenchendo do aqui e do agora, deixando o corpo mais relaxado, deixando o oxigênio entrar e sair. Nesse sentimento de mais leveza, a gente percebe o nosso corpo no ambiente e conectamos agora com a presença do nosso anjo guardião, com os espíritos amigos, com os espíritos de luz, que estão prontos o tempo todo a nos atender, a nos ajudar, a nos conduzir. Reverenciando a presença desses amigos, dessa energia amorosa, vamos imaginar que na nossa frente tem uma vela acesa com a sua chama amarela, e percebemos essa vela, sentimos, e lentamente e mentalmente vamos trazer essa vela para dentro da nossa cabeça, entrando pelo meio dos olhos. E essa energia, esse fogo, essa chama, ela acende, iluminando a nossa mente, iluminando o nosso mental,
deixando cair todas as armaduras, todas as sombras, todos os pesos que carregamos, as dúvidas. Inspiramos lenta e amorosamente. E essa chama desce. Agora ela desce até alcançar o nosso coração. Respiramos lenta e amorosamente. E essa chama tem a capacidade de agora iluminar os nossos sentimentos. Respiramos e soltamos. Inspiramos e soltamos as mágoas, as tristezas, os nós, porque essa luz cresce, irradia, ilumina e nos dá a percepção de que nós somos luzes, somos espíritos, somos centelhas divinas. Não apenas temos o conhecimento mental, mas agora nós sentimos. Essa luz se expande, preenchendo toda a nossa alma. Nos traz a leveza, a convicção e a devoção. Limpando todo o miasma. Limpando e energizando. Inspiramos e agora somos a chama. Somos a luz. Preenchidos de toda essa energia, vimos abrir à nossa frente uma porta. E ao abrirmos essa porta, percebemos o jardim do nosso Pai Maior, que é a nossa casa, que é o universo. E nos enchemos de esperança e de fé, porque relembramos agora que a nossa casa é a casa de Deus. Sentimos que o nosso lar é o universo. Preenchidos dessa luz, presentes na casa de Deus, reconectamos nosso sentimento de esperança. Acreditamos na presença e no amor incondicional do nosso Pai Maior, porque sentimos e vibramos. Temos a fé tão requisitada nessa noite, porque nós somos a esperança. Nós somos filhos de Deus, nós fazemos parte de todo esse oceano amoroso e incondicional. Inspiramos lenta e amorosamente e nos sentimos conectados com essa energia de convicção de que somos irmãos, de que somos luzes e que estamos temporariamente na Terra. Percebemos, sentimos e lentamente observamos aquela chama no nosso coração, do tamanho da vela. E eu trago essa vela agora para fora e a seguro nas minhas mãos. Respiro lenta e amorosamente e com uma vela da chama do amor divino,
eu reverencio esse fogo, essa luz, essa esperança. E entrego e agradeço ao meu anjo de guarda, ao meu mentor, ao espírito protetor, que me guia e me guarda, agradecendo por essa parceria, por esse cuidado e por essa proteção. Respiro lenta e amorosamente, percebo o meu corpo, meus pés, percebo o peso da minha perna, o meu quadril, mexo lentamente as minhas mãos, os meus ombros, respiro profunda e lentamente e abro os olhos. Presto atenção no ambiente que estou e reconectado, cheio de energia, agradeço a Deus por esse momento. Estão todos bem? Sim. E vamos agora então pedir a fluidificação da água para que os benfeitores possam derramar os fluidos da saúde, da cura, da reabilitação para todas as células do nosso organismo material, para todos os nossos órgãos, os nossos sistemas, e que essa água também cure a minha áurea, tirando todo e qualquer miasma e trazendo o equilíbrio, a restauração, a cor vibrante. Que as minhas memórias também sejam derramadas com bênçãos do fluido da água, da pureza, do equilíbrio e da harmonia. Que essa água receba os eflúvios dos espíritos maiores, superiores, da equipe de Bezerra de Menezes, e quem dela beber se sinta saciado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, como devemos aprender a perdoar a todos aqueles que nos ofendem. Não nos deixe cair em tentações, mas nos livre do mal, e principalmente de praticar o mal, porque é teu o poder, o reino e a glória, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Agradecemos mais uma vez, Luísa, as suas palavras, a Cacau, esse movimento de mentalização, a todos aqui presentes, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos para aprender um pouco mais sobre a caridade e a fé, que são duas virtudes que andam de mãos dadas. E relembrando sempre que a fé, como diz o nosso querido Wilde Afonso, é a consciência sobre a nossa capacidade de realizar todos os nossos objetivos, as nossas metas. Sem esquecer jamais que essa realização não são apenas e tão somente de coisas materiais, de objetivos, de realizações íntimas, mas sim de atos de fé, como muito bem esclarecido aí para nós sobre a caridade, né? Nas doações. Que possamos ter, então, uma semana produtiva, cheia de amor, de esperança, que possamos fazer essa caridade, seja com um sorriso, com atenção para alguém, um bate-papo, um telefonema, perguntando se a pessoa está bem, fisicamente, psicologicamente, né?
se a saúde mental e espiritual está legal. Uma palavra da gente alivia muita coisa. Vamos fazer jus dessa oportunidade nossa. Uma boa semana para todos. Um beijo no coração. Igualmente. Obrigado. Amém. Próximo mês nós teremos outra palestra sua. Vou comunicar a todos a participar. Ótimo. Boa noite, boa noite. Beijo, boa noite. Tchau, Leandra. Tchau, Maria Aldecide. Tchau, Cacau. Tchau, tchau.